Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História. E dando continuidade à colonização inglesa, lembra que no vídeo passado eu falei o que retardou essas grandes navegações e ocupações por parte da coroa britânica. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre quem serão esses colonos que virão para as 13 colônias, seja para povoar, seja para explorar, e como vai se dar essa ocupação inglesa nessas novas terras. Vamos lá? E quem serão esses colonos que deixarão a Inglaterra e partirão nessa aventura para a América do Norte? Basicamente, os puritanos, que era uma ordem religiosa extremamente disciplinada e cristã, que vai passar por um processo de perseguição religiosa. Então eles abandonam a Inglaterra e vêm para a América do Norte em busca dessa liberdade religiosa, e também muitos camponeses empobrecidos. Por quê? Nesse momento vai se começar os enclosures, os cercamentos dos campos. O que vai acontecer? Muitas pessoas começam a perder suas terras, da onde eles viviam, da subsistência, para essas terras serem utilizadas na criação de ovelhas para a produção de lã, que vai ser super importante para a Revolução Industrial. Então essas pessoas começam a perder suas terras e, sem ter como sobreviver no campo, elas começam a ir para os centros urbanos, para as cidades. Só que eles chegam lá e nem sempre conseguem se estabelecer, conseguem empregos. Então, para não ficar na pobreza, na mendicância, o que acaba acontecendo? Lhes é oferecida a oportunidade de sair da Inglaterra e vir para a América do Norte. Então, puritanos, camponeses pobres, eles começam a fugir, a sair da Inglaterra, porque não tinham como viver naquele lugar, e partem nessa aventura, não porque eles simplesmente queriam, mas porque o contexto econômico, o contexto social, político, acaba forçando a sua saída. Então esses colonos, eles partem da Inglaterra e vêm para a América do Norte em busca de uma vida mais próspera, novas oportunidades, liberdade religiosa. E essa é uma ideia que é viva até hoje nos Estados Unidos, que lá é a terra das oportunidades. Porque naquele momento era a grande chance dessas pessoas saírem da pobreza ou fugirem da perseguição e terem uma vida melhor. Chegando lá, esses colonos eles vão fundar as 13 colônias. E nessas 13 colônias, elas vão meio que se subdividir em dois grupos completamente diferentes. E por que isso é muito importante? Porque mesmo as 13 colônias pertencendo à Inglaterra, as dinâmicas políticas, econômicas e sociais dessas duas partes vão ser completamente diferentes. E o que vai determinar essa diferenciação? Basicamente, o clima. Enquanto no norte a gente vai ter uma colônia que a gente chama de povoamento, no sul a gente vai ter uma colônia de exploração. Vamos entender um pouquinho melhor essa divisão. Nas colônias do norte e do centro, por apresentarem um clima muito similar ao inglês, o que vai se desenvolver nessa região? Uma atividade agropastoril, uma pequena propriedade, a mão de obra vai ser familiar, assalariada, ou uma produção voltada para a subsistência, ou para atender um mercado interno. Então, eles vão estar povoando aquelas terras. Por quê? Elas não despertavam nenhum interesse exploratório naquele momento. Então, a gente chama esse grupamento que vai para lá de povoamento, porque eles de fato iam para estabelecer casa, para criar uma nova comunidade. Enquanto no sul, devido ao seu clima mais quente, eles vão ter uma colônia que a gente chama de exploração. E ela vai ser baseada numa grande quantidade de terras, nos latifúndios, que serão as plantations, na utilização da mão de obra escrava, ou seja, eles vão trazer escravos da África para impor esse trabalho. Por quê? Porque lá eles vão conseguir produzir coisas que não eram possíveis na Inglaterra devido ao clima. Tabaco, anil, algodão, que vai ser muito importante na produção de tecidos. Então, vai ser no sul
um sistema patriarcal, onde a gente vai ter o trabalho escravo, a grande propriedade, uma produção voltada para o mercado externo. Então, vão ser 13 colônias, mas com dois grupos com perfis bem diferentes. E essas colônias da América do Norte, essas 13 colônias, elas vão ser bem diferentes das colônias portuguesas e espanholas. Por quê? O rei inglês, ele não tinha tanto interesse exploratório naquela terra. Para ele era muito mais interessante as companhias de comércio, que geravam muito dinheiro. Então, essas 13 colônias, elas vão gozar de uma certa autonomia, liberdade, que vai ser muito importante lá na frente no seu processo de dependência. É interessante entender também que, por exemplo, no norte, vai ter um desenvolvimento comercial, mercantil, um comércio triangular com a região das Antilhas e com a África. Então, eles tinham muita liberdade comercial. Essa liberdade, ela também vai ser no âmbito político, e isso vai ser importantíssimo para tornar essas 13 colônias a primeira a lutar pela sua independência da coroa inglesa. Por isso é tão interessante a gente perceber como até hoje nos Estados Unidos há uma diferenciação entre o norte e o sul, culturalmente, politicamente e ideologicamente, porque isso vem desde o período colonial. Galerinha, essa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima aula.